todos, muito obrigado por sua companhia, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo iremos falar sobre timidez. Será um bate-papo, algo rápido, só uma pincelada sobre timidez, certo? Vamos lá então, pessoal! Timidez, algo que muitas das vezes incomoda, muitas das vezes nos defende, né? Mas é isso mesmo, timidez é uma defesa do corpo, né? Ela nos ajuda muitas das vezes a se esquivar, muitas das vezes a evitar situações constrangedoras, tá certo? Até os animaizinhos têm a timidez em sua personalidade, em seu modo de ser, melhor dizendo, né? A timidez, ela traz para o ser humano aquela primeira impressão, né? Vamos conhecer o ambiente, vamos conhecer a pessoa, vamos conhecer a situação primeiro, para depois eu me manifestar, me soltar, né? Me sentir à vontade ou me sentir acuado, não é verdade? Então, muitas das vezes a timidez para lidar com outra pessoa ou com outro ser, ela nos deixa limitados de início, para depois se soltar, depois deixar à vontade, tá certo? Mais um detalhe sobre a timidez é que ela tem uma dosagem, né? Ela tem um nível, ela tem um limite, tá certo? Ou ela é para, na verdade, ou ela é para cima ou é para baixo. Mas tem o estável também, né? É aquela timidez controlável que todos os seres humanos têm. Seja ele extrovertido, seja ele alegre demais, seja ele impulsivo, seja ele muito acanhado, muito fechado, não importa, todos temos a timidez, seja um presidente da república de qualquer país, seja um artista famoso, seja um palhaço de circo, não importa, todos temos a emoção da timidez, tá certo? Mas o que não pode ela ser menos demais, muito menos, né? Melhor dizendo, é uma expressão errada, mas é para poder mensurar, né? O nível menos muito elevado e também o nível máximo muito elevado, né? Como detectar, como saber se eu estou no nível da timidez muito abaixo, se eu estou no nível da timidez muito acima, tá certo? Vamos explicar primeiro acima, que é mais, eu acredito que seja mais fácil para captar. A timidez, quando ela está no nível acima do normal, muitos já vão identificar como ansiedade. Por quê? Porque o nível acima da timidez, ela vai pensar lá no futuro. Ela vai sentir medo lá no futuro se ela tiver que participar de uma palestra, de uma prova na escola, se ela tiver que fazer algo que se destaque, que chame atenção principalmente, falar em público e assim por diante, fazer uma prova, igual eu já disse, um teste, né, que seja um teste de volante, um teste numa empresa, uma entrevista, enfim, tudo que for voltado ao futuro, que irá acontecer, a pessoa já sofre por antecedência, ela já se fecha, ela já se trava, já se engessa, né? E muitas das vezes já sofre por antecedência, né? Ela julga as coisas antes de acontecer, ela julga as pessoas, ela julga a situação, muitas das vezes ela se menospreza, ela se põe lá embaixo, ela acha que ela não tem capacidade, aí já entra muitos outros fatores que precisa realmente de um tratamento profissional, psicologia, psiquiatria e assim por diante, né? Então esse é o nível alto da
timidez, que já eleva a pessoa num nível de problema, de transtornos, né? Seja lá transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno de pânico, né? O nível abaixo da timidez já é o nível aonde você pode se dizer: poxa, que chato! Realmente é chato, porque só reclama. Só reclama, e outras atitudes também, né? Principalmente a pessoa, quando está a um nível muito baixo mesmo, elevado, mas no nível baixo da timidez, a pessoa é muito presa, ela é muito presa no passado, né? Eu já fiz isso, eu já sofri isso, eu já passei isso, onde eu trabalhei, onde eu vivi, onde eu fiz, onde eu deixei de fazer. Nossa, fulana fez lá um tempo atrás, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. Então a pessoa é muito presa no passado, e a pessoa começa a falar aquilo, maçante aquilo, principalmente de doença, que já passou doença, que já viveu isso, já viveu uma cirurgia, a pessoa é muito presa nessas coisas, principalmente coisas ruins da vida, traumas principalmente, tá certo? Então você consegue detectar a pessoa dessa forma, é uma pessoa realmente chata, repetitiva, maçante, cansativa, né? Então são dois níveis que muitas das vezes afasta as pessoas de perto. Aquela pessoa que tem medo do futuro, tem medo de tudo, tem medo, já fica pensando, né, principalmente quando é medo, quando são situações elevadas, de um nível exagerado, principalmente a pessoa é muito negativa, até para o futuro também, né? Tanto que a pessoa já sofre com medo. A pessoa é chata demais, fica falando de doença foi os medos passados, os traumas passados, né? Então a pessoa fica muito presa nisso. Eu sofri muito isso, sabe? Eu estou falando isso com grande liberdade, com grande facilidade, porque eu sofri muito isso, né? A timidez no exagero pro futuro, a minha timidez, ela mesclava muito entre o futuro e entre o passado, entre a ansiedade e entre a chatice, sabe? Então, por trás de tudo isso tem uma depressão, tem um pânico, tem outros transtornos que eu tive que procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Entrar com um remedinho lá para poder aliviar a ansiedade, né? Para poder, muitas das vezes, o pânico ali, sabe? Aquele transtorno todo, aquela falta de controle emocional, a se afastar das pessoas, se afastar de possibilidades de crescimento profissional e pessoal e emocional, por medo do futuro, por lembranças do passado, sabe? Ficar preso em coisas que me amarrou, que me traumatizou. Isso daí me deixava acuado, né? Quantas oportunidades eu não perdi. Eu falava, mas tudo sozinho, falava comigo mesmo, sabe? E ficava inquieto, ficava sofrendo, né? Deixei muitas oportunidades, muitas pessoas bacanas, muitas amizades boas, deixei puramente por sofrer uma timidez exagerada, tanto para frente na ansiedade, como para trás no passado e na chatice, tá certo? E muitos transtornos como depressão, né? A euforia, aquela coisa toda, entrar com remédios, muitas vezes os remédios não davam certo, né? E muitas das vezes terapias também não davam certo, porque dentro de mim também eu me sentia protegido, ficando escondido, evitando falar. Mas a gente também tem que dar o primeiro passo, além do tratamento profissional, com psicólogo, com psiquiatra, né? Tirar o próprio preconceito de dentro de nós, né? Somos sim seres humanos normais, somos seres humanos que muitas vezes sofrem, mas sofremos calado. E temos que buscar ajuda onde? É externa mesmo. O sofrimento é interno, mas temos que buscar externo, temos que pôr para fora isso. Então, muitas das vezes eu evitava conversa, mas quando eu bati de frente, comecei a conversar no banheiro, eu mesmo praticando isso,
né? Comecei a conversar no banheiro, comecei a ir no mercado, sabe? Conversar com as pessoas. Eu tinha que pegar pão, eu já perguntava que hora que foi feito o pãozinho, que tem leite de saquinho, né? E não sei o que. Começava a questionar as coisas com as pessoas. E principalmente aprendi a olhar no olho das pessoas. Muitas das vezes até olhar nos lábios da pessoa, como que a pessoa pronunciava, como que ela falava. Tentava gravar palavras novas, ia ver o significado, né? Eu tentava falar uma palavra, a palavra não saía, eu ia buscar os significados, os sinônimos, sabe? As mesmas palavras, né? Ou outras palavras com os mesmos significados, né? E para tentar se expressar mais fácil, né? Às vezes essa palavra não consigo falar, mas eu vou tentar outra com o mesmo significado que saia com mais facilidade, né? Aí eu consegui, sabe, me soltar um pouco mais. Aí eu mesmo me colocava em situações onde que anteriormente eu queria derreter, queria ser um sorvete para derreter, para sumir, evaporar. Mas não, eu mesmo me coloquei em situações assim, sabe? Muitas das vezes dentro de um elevador, puxar assunto com uma pessoa que eu nunca vi. Aquilo me suava a mão, me suava as axilas, me suava as costas. Mas eu aguentava firme ali, eu sofria, sabe? Mas eu mantia firme. Gaguejava, engolia, sabe? A saliva e tentava falar de novo até que saía e batia papo. Quando eu não tinha assunto, eu sorria o tempo todo. Eu sou bobo nada. Eu tenho um problema e estou tratando meu problema, sabe? Eu estou à busca da melhora. Então nem que eu me faça de bobo, né? Melhor do que eu ficar sofrendo, né? Então eu não sabia o que fazer, então eu sorria né? Não tinha nem motivo de sorrir, você entendeu? Só que eu passei a demonstrar outra imagem para as pessoas, uma imagem um pouco mais agradável, né? Chegava para pagar uma conta, eu falava: oi, tudo bem com você? Eu gostaria de pagar uma conta, é com você mesmo? Tá, aquilo eu já estava destruído por dentro, né? Querendo sair correndo até, mas aguentava firme ali. Quanto que é, tal, tá, muito obrigado, viu, né? Tenha um bom dia, Deus te abençoe. E saía. Quando eu saía, parecia que tinha tirado uma montanha de cima das minhas costas, né? E aí foi assim, e foi dessa forma, fui trabalhando isso, né? Muitas das vezes tomava a frente para falar. Alguém deseja falar alguma coisa? Que hora que é o almoço? Né? Numa reunião. Mas eu me soltava. Eu falava errado e não ficava me culpando, porque eu falei que, nossa, olha o que eu fui falar. Não, sabe? Eu falei assim, se eu não falei, outro ia falar, mas eu fui o primeiro. E foi anos, foi tempo, até que eu consegui adquirir uma segurança maior, né? Uma segurança maior. Aí fui pesquisar, foi quando eu descobri que eu já estava passando daqueles transtornos de níveis altos de timidez, de ansiedade e de chatice, né? Preso no passado, na chatice, e preso no futuro, sofredor, que era a ansiedade. Eu já estava passando já para um nível mais estabilizado, né? Eu já estava passando para introvertido. O que é introvertido? É aquela pessoa que não quer simplesmente passar o que está pensando, né? Eu tenho os meus sentimentos, eu tenho meus pensamentos, as minhas emoções, e eu não preciso pôr para fora, sabe? Aflorar para todo mundo ver o que eu estou pensando e agindo, e conforme eu estou agindo, né? O extrovertido já não, ele já é aquela pessoa mais que já demonstra os seus sentimentos, as suas emoções, o que está pensando com as suas atitudes. E eu simplesmente já estava passando por esse nível. Aí eu percebi que eu já conseguia conversar com as pessoas. Quando eu não sabia um assunto, eu ia pesquisar, vinha e conversava, né? Eu já me expressava melhor, de tanto procurar sinônimo das palavras, antônimos das palavras, parônimos das palavras, sabe, aquelas palavras que tinham os mesmos significados e tudo. Eu melhorei meu vocabulário. Então eu já conseguia muitas das vezes, sabe, ser flexível na conversa, né? Aí eu comecei a ler bastante mesmo, livros, jornais, principalmente o gibi,
Parece ser infantil, né? Mas o gibi me ajudou na comunicação, porque o gibi, ele simplesmente trabalha o diálogo, né? Entre duas pessoas, 3 pessoas, grupos de pessoas, né? Mostra os estados emocionais, os sentimentos ali naquela leitura do gibi. E aquilo me ajudou muito. Eu fiquei muito vidrado em gibi, sabe? Então parece ser bobeiras, mas para mim serviu como ferramentas, né? E até então, uma vez que tava tendo uma reunião e determinado assunto foi questionado na sala e muitos não sabiam responder. Eu não era melhor que ninguém ali, pelo contrário, eu era muito tímido, né? Mas só que foi colocado em pauta aquilo e ficou no ar. Aí eu peguei e comentei, né? Eu falei assim, não vou falar com o colega do lado, igual eu sempre fazia, ficar cochichando com aquelas pessoas que eu tinha mais a amizade, que eu interagia mais. Eu ficava cochichando, sabe? Mas não, eu peguei e simplesmente soltei uma palavra que tinha um significado e totalmente ligado ao assunto. A pessoa me chamou lá na frente. Eu queria derreter, se fosse antigamente. Mas eu levantei e falei, primeira coisa que eu falei, né, cumprimentei todo mundo, falei bom dia, tal. Falei assim, pessoal, eu não sou palestrante, o palestrante está aqui do lado. Vocês são meus amigos de trabalho, não sou melhor que vocês em nada. Simplesmente eu vou tentar expor o que me perguntaram, né, o que perguntou para a sala. Não vou tentar responder por todo mundo não, vou tentar responder por mim, né? Se servir, se enquadrar no que estão perguntando, então eu vou falar. Aí comecei a falar. Eu falei 10 minutos, né? 10 minutos. Terminei, a palestrante pegou e falou, isso mesmo, parabéns, obrigado por você ter falado, né? Muitos colegas me elogiou, sabe? E eu não me senti engrandecido com aquilo, sabe? Porque me elogiaram, porque falaram, olha, né, como que ele falou bonito, falou não sei o que. Não, eu me senti realizado, como se eu tivesse ganho uma medalha. Eu senti realizado. Aquilo para mim foi uma vitória, aquilo para mim foi algo grandioso. Eu nunca me via falando diante de pessoas. E tinham 150 pessoas naquela sala. Não foi fácil para mim, aquilo foi um Monte Everest, eu escalar com uma mão só, sabe? Algo que foi surpreendente para mim, né? Para muitos ali na sala, falar, puxa saco, lá o leiteirão, ó. Não, para mim foi uma vitória, meu amigo. Você pode xingar, pode falar o que for, igual muitos elogiou. Eu agradeço, muito obrigado, mas eu sou pequeno para receber esse elogio. Eu sou grande, eu me tornei grande para mim mesmo. Foi uma vitória. Então você pode vencer a sua timidez, desde que você comece de dentro para fora. As ferramentas são muitas. Os profissionais são muitos da psicologia, da psiquiatria, muitos testemunhos, muitos exemplos. Mas se você não trabalhar de dentro para fora, você vencendo esse gigante que está na frente de você, que é você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Você é dono de você, você é o empresário de você. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Você é dono da sua vida. Você tem a chave nas suas mãos, tá certo? Então, procure com as ferramentas que você achar que é mais funcional para você, mas trabalhe você mesmo, lá no banheiro, você conversando com você mesmo, no seu quarto, você dialogando com você, escreva na parede perguntas e respostas, escreva no papel perguntas e respostas, faça uma cola do que você pode falar, como você abordar uma pessoa, sabe? Pergunta para a pessoa o nome dela, aonde ela mora, quem é ela, com quem ela mora, onde ela trabalha, o que ela gosta de fazer, que lazer que ela gosta de fazer. Aí você fala, nossa, mas eu gosto disso também, como que faz isso, como faz aquilo? Questione, sabe? Crie perguntas simples, por mais que a sua voz não saia, não queira sair, sabe? Procure meios mais simples de falar, né? Onde você mora, com quem você mora, onde você vai, onde você trabalha, o que você faz na sua profissão, sabe? As coisas mais simples, mas depois procure a melhorar seu vocabulário, sabe? A pegar aquelas palavras que você já fala e procurar sinônimos, outras palavras que tenham o mesmo significado, que seja mais simples para você falar, tá certo? Então,
Eu aprendi dessa forma. Não foi fácil, não sou o melhor, não sou o pior, né? Mas foi funcional para mim, valeu a pena, sabe? Eu tive muito prejuízo financeiro e profissional, sentimental e emocional com a timidez, né? Hoje eu não vou dizer para você que eu recuperei tudo, mas não estou mais perdendo tempo na vida. A vida é passageira, a vida se passa muito rápido e muitas das vezes um sentimento desse nos faz a gente ficar atrofiado, morto-vivo, né? A gente está morto-vivo, perde a autoestima, e a autoestima é algo maravilhoso, faz você viver, respirar, não perder nenhum minuto da vida, sabe? Porque a vida é passageira, né? Quantas pessoas estão no leito da dor, na cama, com enfermidades gravíssimas e torcendo para viver mais um dia, mais um segundo que seja, né? E se tivesse a sua oportunidade de vida, ele ia aproveitar da melhor forma possível. Por mais que ele tivesse as barreiras, ele ia superar, porque ele já tem um exemplo, que ele está lá muitas das vezes vegetando, né? Às vezes não é culpa dele, é culpa de muitas outras coisas, mas se ele tivesse a oportunidade, ele estaria aproveitando da melhor forma possível. E você está aí todo saudável, todo bonito, todo lindo, toda linda, toda bonita, e se escondendo atrás de você mesma, né? Eu vivi assim, e não foi um ano, meu amigo, não foi 2 anos, foi muitos e muitos e muitos anos, tá certo? Né? Hoje eu tenho filha, eu tenho a minha filha de 11 anos, tenho uma filha de 6 anos, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, e eu vi isso daí se repetindo, né? Se repetindo na minha família, nas minhas filhas, e eu não pude aceitar isso. Eu não posso falar que isso daí vai ser um problema hereditário, lógico que não, mesmo se fosse genético, tivesse no sangue dela. Não aceito isso. E também não quero que minha filha aceite. Eu quero que ela vença esse monstro que ela mesma pode estar criando na vidinha dela, né? Igual eu tinha comigo. E quem era o meu monstro? Era eu mesmo. Não estou me chamando de feio, de ridículo. Não, eu seria se eu virasse as costas para o meu problema, né? O Bill Gates, muitos outros empresários grandiosos, muitas pessoas famosas, artistas também, tiveram seus monstros na sua vida, mas eles venceram, né? Foram muitas das vezes até diagnosticados com ansiedade, depressão, com chatice aguda, né? Que se pode falar assim, desculpa a expressão, mas foram diagnosticados, né? E venceram os tabus. Olha as pessoas, hoje eles falam com milhares de pessoas, com o mundo inteiro, são exemplos, né? De vitórias, de sucesso, de vencedores, né? E pode ser seu exemplo também. Você pode se tornar exemplo para você mesmo, para a sua família, igual eu me tornei para minha filha, né? Minha filha já superou, eu já vejo ela fazendo coisas que na idade dela eu não fazia, né? Ela já está me surpreendendo cada dia, e isso daí é ótimo, não ótimo para mim, é ótimo para ela, né? Eu fico feliz por ela, mas eu sei que lá no coraçãozinho dela, ela tá gritando de felicidade, de sucesso, interagir com as amiguinhas, interagir com ela mesma, interagir com a família, né? Então, meus amigos e minhas amigas, tenho muitas outras coisas para falar de timidez, sabe? Muito mesmo. Mas é uma pincelada apenas do que eu vivi, né? Do que eu passei. E sei que muitas pessoas passam com a timidez, perdendo oportunidade na vida, sendo um morto-vivo, né? Perdendo a própria autoestima. E não faça isso com você. Busque a vitória, busque o sucesso, e principalmente com você mesmo, porque você é dono da sua vida. Tá bom? Deus te ama, e se você acredita em Deus, uma força maior lá no céu também está de olho em você, tá certo? Espero que tenha ajudado essas palavras, e vamos fazer mais vídeos falando sobre timidez, né? E eu dando mais exemplos, mais testemunhos do que eu passei, mas torço por você, pela sua vitória, tá certo? Um forte abraço no seu coração e fique com Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.